Olá, está no ar mais um programa Assunto do Dia e hoje vamos debater os 27 anos do ECA. Você sabe do que se trata? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. A data é marcada no dia 13 de julho e a lei é 8.069 de 1990. Sobre esse assunto e sobre a efetivação do Estatuto na prática, a gente vai conversar com Lídia Anjos, ela que é a diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Aracaju, e também a Flor Jurubeba, que é conselheira tutelar, bastante conhecida aqui na nossa cidade. Sejam bem-vindas aqui no nosso programa para falar de um tema tão importante, né, para as crianças e adolescentes, que se trata do Estatuto, né, do ECA. Como a gente pode iniciar conversando sobre essa história? Na verdade, de como surgiu, né, antes dos 27 anos, como era que se tratava as questões dos direitos da criança e do adolescente. Lídia, por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Na verdade, a gente tinha uma concepção de que a criança ela era um ser incapaz. Daí o termo que a gente recorrentemente utiliza de chamar de menor, né? Nós tínhamos a legislação regida pelo Código de Menor e esse código ele tinha essa concepção de compreender a criança como um ser incapaz, desvalido. Então, infelizmente, o grande avanço que está posto para nós e é muito recente é a criança ser um sujeito de direito. Até então, não. Era um menor, incapaz, delinquente, marginal, abandonado, e as políticas públicas correspondiam a essa visão. Ora, um caso de polícia, mas jamais caso de política. Então, pensar a criança como abandonado, políticas assistencialistas, de caridade, para cuidar daquele ser que está abandonado. Ele não tem potencial, ele não fala, ele não constrói, ele não precisa ser ouvido porque não é um ser pensante. Então, infelizmente, é de uma infância, o termo menor e antes do Estatuto da Criança, é de uma infância que não tinha atenção, não havia uma atenção especial para pensar um ser em formação, um ser que pode ser ouvido, que tem que ser ouvido, que pode construir conjuntamente, que tem sentimentos. Então, há toda uma constatação de uma violência legitimada sobre a infância. Não adianta dizer que a violência que nós vemos hoje sobre a criança é algo muito recente, a violência aumentou nessa perspectiva, porque pedofilia, abuso e exploração sexual, infanticídio, né, os assassinatos cometidos inclusive por pais e mães de crianças, eles sempre existiram, né? A gente só tem aí uma constatação disso, um levante da própria infância, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, as entidades que atendem crianças, eles vão literalmente às ruas na década de 80 e vai resultar no diálogo com os parlamentares aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Flor Jurubeba, você se imagina trabalhando hoje sem o ECA? Bem-vinda também. Bem interessante essa pergunta, não, até porque nós, enquanto Conselho Tutelar, somos representantes do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós que fazemos cumprir o que está escrito nela, a lei deles, que é a Carta Magna deles, né? Então, esse Estatuto só veio justamente para beneficiar e ajudar essas crianças que vivem em vulnerabilidade social, tanto com os pais como os nas ruas. Nós sabemos que muitas crianças nossas, mesmo elas com os pais, precisam de cuidado. Elas querem ser felizes. Seja ela do Santa Maria, seja ela do Coqueiral, seja ela da 13 de Julho. O que elas querem é um maior cuidado. E aí, pegando essa ponte, né, de Lídia, é aí onde a gente vai começar de onde partiu, de 1990, que veio justamente da Constituição Federal, através da sociedade, clamando por uma vida melhor para essas crianças principalmente que eram maltratadas, e nós sabemos que a criança é a semente que nós plantamos hoje, senão nós não vamos ter um futuro. A gente está vendo aí as coisas acontecendo. Com certeza. Né? E pode se tornar pior, se nós não plantarmos essa sementinha e cuidar, que criança merece e precisa de cuidados, que você ame melhor ainda, cuida melhor. E se você não ama, você tem dever de cuidar delas.
independente do estatuto. E voltando ao estatuto, foi quando surgiu o artigo 227 na Constituição Federal que dá esse direito à criança. E é por esse direito que a gente luta, enquanto Conselho Tutelar, que é o direito à família, principalmente, o direito à educação, o direito à brincadeira, o direito à cultura, né, para ela ser uma criança de fato feliz. Ô Lídia, 27 anos, né, quase 3 décadas, muito já se avançou depois do surgimento do ECA? O grande avanço que a gente observa é esse olhar à criança, né? Ela nasce efetivamente com o Estatuto da Criança. Até antigamente ela é menor e a gente ainda resiste a pensar a criança como um sujeito de direito. A todo tempo, mas eles têm os deveres. Mas sempre foi dever da criança participar da sociedade como se fosse um adulto. Dela foi cobrado sempre isso. Então, o Estatuto, ele primeiro dá visibilidade a uma infância sofrida, que precisa ser protegida, que até então não tinha essa perspectiva. Mas tantas outras coisas precisariam avançar ainda, né? A gente tem uma sociedade muito conservadora, lamentavelmente a gente ainda convive com crianças nas sinaleiras, nas lixeiras, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande de tratar a criança com a prioridade absoluta, inclusive nos orçamentos públicos, né? Em destinar com prioridade recurso financeiro para que a política pública realmente se efetize, se operacionalize. Então, tem esse avanço de dar essa visibilidade quando o Estatuto diz a criança é um sujeito de direitos. Todos nós nos tornamos mediadores desses direitos, né, para que eles aconteçam. Ela pontua, né, a partir de um histórico, um estudo psicológico, pedagógico, ela pontua que a infância é uma fase em que a pessoa está em formação. Então, nos tornamos todos educadores também, né? Somos todos exemplos para essa infância, porque ele é um sujeito em formação numa condição peculiar, isso está escrito no Estatuto, é condição peculiar de vivência, né? Então, é uma fase muito especial. O adolescente, por exemplo, ele não é nem criança e nem adulto. Ele ainda não está com a personalidade formada. Então, a criança... É a fase das várias descobertas, né? Da sociedade que põe à prova, né? Independente da situação. Vem a questão da marginalidade, vem a questão da agressividade, os pais que se separam, as crianças que não aceitam, os adolescentes que deixam a escola, que pulam o muro da escola, né? É a fase das descobertas. Medos, tabus. Dos medos, justamente. Vergonhas, timidez. E aí, quando você sabe pouco sobre essa fase, você vai se inteirar no que for mais fácil, com um colega, com um amigo ou na rua. E aí também a rua, por mais que tenha um lado muito bom, né, de liberdade, acho que muitos de nós, eu não sei se você, mas eu brinquei muito na rua. Brinquei, e a rua sim. é um espaço também de prazer, lúdico também de prazer, mas também tem toda uma vulnerabilidade, tem riscos. Antigamente, até para as pessoas passarem de carro nas ruas era complicado, principalmente nos bairros da periferia, né? Nos subúrbios, digamos assim, ali no Santos Dumont, Bugio, né? Esses bairros mais suburbanos. Era difícil porque as crianças estavam na rua brincando de queimado, de pimbarra, de futebol, né? Com aquela travinha. E hoje em dia não se vê mais isso, né? As crianças e os adolescentes de hoje têm um pensamento e uma formação totalmente diferente. Porque lamentavelmente a gente acabou se esbarrando numa questão que tem sido um grande desafio de todas as políticas e de toda a sociedade, que é o tráfico de drogas, né? O tráfico, o avanço da tecnologia, tirou as crianças do convívio social e deixou enclausuradas dentro de um quarto. Né? Muitas vezes apegadas ao computador. Familiar. O convívio familiar. Porque muitas vezes eu estava observando num restaurante um dia desses e os pais estavam almoçando e tinham 2 filhos. Os 2 filhos estavam com tablet. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu ouvi a senhora do lado, não sei se era a avó, perguntou, né, por que os meninos estavam com tablet na hora do almoço.
Aí a mãe respondeu que estava, porque senão ela não conseguia almoçar. Então, depois que ela almoçasse, ela retiraria o tablet e daria o almoço para as crianças. Será que esse comportamento é o correto? Entendeu? A gente se pergunta muitas vezes, né? Qual a formação que a gente quer para o nosso filho? Então, a gente tem que se colocar no lugar da criança, né? Ter simpatia com a criança, se colocar com clareza e conversando com ela, para a gente não deixar mais afundar esse convívio familiar. Os atendimentos que a gente tem no conselho, como eu disse, principalmente eu que trabalho no conselho da área, como é dito, nobre, da área nobre, mas a gente enfrenta diversas situações, dificuldades. As mesmas que acontecem na periferia. Na periferia, e aqui a gente tem ainda uma problemática maior, Lídia, porque tem os arranha-céus, que são os condomínios, né, o que dificulta para a gente averiguar a situação. Lembrando que o conselho não está lá para pegar as criancinhas nem dos ricos, nem dos pobres. A gente está justamente para trabalhar com eles. Assegurar os direitos. Assegurar os direitos deles e também fazer valer com que eles tenham uma família saudável. Com certeza. Chamando esses pais à atenção lá no conselho, conversando. Porque hoje em dia está isso, eles estão alienados por todo tipo de tecnologia. Seria interessante estar aqui, olha, o nosso Estatuto também da Criança e do Adolescente, poucas páginas. Um romance de escola, né? Prático, simples, né? Poderia todos, né, ter um livrinho desse em casa, poder ler letrinha por letrinha, frase por frase e conhecer, né, dos direitos da criança e do adolescente, não apenas estar nas mãos do conselheiro tutelar ou da diretoria dos direitos humanos ou das áreas que competem a discussão desse assunto, mas nas mãos de todos os pais, de todas as crianças e adolescentes. É uma leitura obrigatória, até mesmo nas escolas, porque através, né, de uma leitura como essa, as crianças e adolescentes também vão saber quais são os direitos e os deveres deles, porque não adianta só cobrar dos direitos, né? A gente tem que saber quais são os nossos deveres também. Se cada um fizesse essa parte, fizesse esse estudo do estatuto, seria um pouco diferente, ou não, Lídia? A lei ela é importante como mecanismo de exigibilidade, né? Você poder exigir os direitos quando eles são violados. Não basta só, né? A gente tem que entender que se operacionalizar a lei na prática é muito mais importante. Que bom que a gente pudesse viver uma sociedade que não precisasse ter tantas leis, porque culturalmente nós aprendemos a respeitar as pessoas, inclusive e principalmente seres em formação, que são crianças, adolescentes, grupos vulneráveis, né? Idosos, né? Os grupos que estão nessa linha de vulnerabilidade. Então, é importante conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, os educadores de qualquer área, né, os pais, é muito importante. Não basta somente, né? A lei, ela é um mecanismo importante, mas mudar a cultura é o nosso grande desafio. Cultura de respeito, cultura de proteção, proteger a criança. Não existe a criança do rico, a criança do pobre, existe uma criança. Mas a gente precisa fazer o recorte étnico-racial e de classe social, porque a gente sabe que uma criança pobre, desprovida dos meios econômicos mesmo, multiplica a vulnerabilidade dela, né? Ela acaba tantas crianças acabam saindo de casa cedo por causa da violência, ou porque precisa também prover os meios de sustento daquela casa, né, junto com as mães. Então, essa vulnerabilidade, ela aumenta. A gente sabe que tem uma determinada parcela, infância, que tem todos os direitos garantidos, que tem uma escola, que tem um parque para brincar, que tem acesso à cultura, mas existe também uma parcela que tem também uma cor definida para ela, né? São as crianças negras, são crianças que moram nas periferias, que estão mais vulneráveis, inclusive ao tráfico de droga. Felizmente a sociedade às vezes não quer aceitar essa divisão, essa realidade. Mas é a verdade, basta ir em locais como vocês percorrem quase todos os dias para observar o que de fato acontece, a novela da vida real. A gente está num trabalho sério aqui, que é no trabalho infantil, né? Eu já fazia parte do trabalho infantil do Compete. Já trouxemos esse assunto aqui para o assunto do dia. E agora a gente está, porque faz parte do Conselho Tutelar, porque as crianças estão deixando de ir para a escola, porque todo dia tem feira, estão deixando de ir para a escola e lá o risco que eles correm é grande demais, tanto do abuso, o próprio trabalho infantil,
o abuso sexual, que lá a gente já conseguimos perceber isso, o Conselho Tutelar já conseguiu ver isso, do abuso sexual também com essas crianças. E que é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. O abuso e exploração sexual é que muitas crianças acabam sendo utilizadas nessa atividade como trabalho infantil também. E a Organização Internacional do Trabalho, que saiu com a lista das piores formas de trabalho infantil, e a exploração sexual está dentro dela. Lugar, né? E aí, acho que é interessante que nós, em parceria também, né, a Secretaria de Assistência, desde quando a gestão começou, essa prefeitura, a gente tem ido muito para as ruas, também ouvir a sociedade, dialogar com a sociedade, porque mudança de cultura passa por esse diálogo. E aí, na semana mesmo, agora em julho, nós também fizemos panfletagens sobre o trabalho infantil. E é interessante, quase todas as sextas-feiras têm acontecido essas panfletagens. E algumas vezes as pessoas comentam, mas não era melhor estar trabalhando do que estar roubando? E aí só consegue perceber, só consegue pensar para a infância pobre uma perspectiva de vida. Ou ela trabalha, ou ela vai ser marginal, ela morre de fome, ou ele vai ser ladrão, ou ele vai ser traficante. Não consegue pensar, saltar essa ideia e pensar que ela também poderia ser um artista, ou um médico, ou um advogado, ou o que ela quiser, pelo menos, não que eu tenha que definir para ela. Oferecendo simplesmente a educação. Né? E aí, essa seria a perspectiva, né? Como é que a gente dialoga com o poder público para que essas políticas realmente elas aconteçam com qualidade, para que a infância não seja condenada ou trabalha, ou vai ser ladrão, assim, ou vai ser, ou vai roubar, ou vai ser traficante, ou vai morrer assassinado, porque também as estatísticas mostram que morre. Tem crianças, chega a estatística lá no Conselho Tutelar e denúncias através das diretoras de escola. Agora, hoje mesmo nós recebemos, pouquinho tempo antes de chegar até aqui no estúdio, uma criança de 9 anos, desde 2015, não frequenta a escola porque está no trabalho infantil, nas feiras livres. E nós sabemos que as feiras livres tem todos os dias. Porque hoje é num bairro, amanhã em outro bairro e assim sucessivamente. Então as crianças estão deixando de ir para a escola porque elas sabem que vai ter aquele dinheirinho lá. Como também estão em risco porque vão chegar e roubar esse dinheiro. E tudo isso a gente vem combatendo através do que está dentro do estatuto, que a primazia é a família, é a educação, é o lazer, a cultura deles, e não uma feira livre. Inclusive aqui no título 2 das medidas de proteção, né, tem das disposições gerais, logo no primeiro artigo 98 já diz: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, as medidas de proteção acontecem, mas muitas vezes, de acordo com o que diz aqui o ECA, elas não são efetivadas. Não são efetivadas. Por quê? Porque fica dentro do anonimato, dentro das casas, as pessoas não denunciam, têm medo de serem reconhecidas ou de serem informadas. Tem essa questão às vezes passam também por aquele pensamento coletivo que mas não dá em nada. Não dá em nada, justamente. Às vezes não acontece. Estamos no Brasil, que é a palavra que sempre diz. E aí também ninguém faz nada. Ou também, Tiago, por medo. Porque... Mas não é assim não, viu? Deixar bem claro isso, viu? Não é assim. Então, por medo, muitas vezes é por medo de dizer, se for denunciar, pode chegar, tomar a criança ou colocar o adolescente numa casa de acolhimento, e não é isso. Vocês procurem de portas abertas todo dia e o dia todo, é o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai ter lá para ajudar. Certo, se tiver uma necessidade maior de o direito de uma criança estar sendo violada naquele momento, né, tá, um flagrante de um espancamento, de um abuso, o Conselho chega e procura retirar a criança naquele momento com o Poder Judiciário. Mas, fora isso, não, porque ajudar as famílias encaminhando para os serviços públicos. Existe uma rede, e essa rede está voltando a funcionar, graças a Deus, que é a rede de proteção integral, e é para onde a gente faz os encaminhamentos, que é os CRAs, os CREAS, os CAP, e realmente tem dado resultado, está dando resultado. O próprio nome já diz Conselho Tutelar. Né? Para um simples conselho vocês estão. Isso. Né? E na residência, senta com o pai, com a mãe, ou com a pessoa que está sob a guarda da criança, do adolescente, para um simples conselho, uma conversa, e dali se resolve o problema. A gente ri que até o próprio Conselho Tutelar, qualquer um daqui dentro de Aracaju, você pode ir a uma casa, é como uma casa.
simples, enfeitadinha, bonitinha, toda. Você fica à vontade, você volta a ser criança ali dentro. Isso existe sempre essa parceria, né? Com a prefeitura e o conselho, né, Lídia? Sim, tem que existir. Tem que existir. A parceria com o Conselho Tutelar tem que existir não só por parte do poder público, como da sociedade, né? Então, não é legal as brincadeirinhas de que vou chamar o Conselho Tutelar numa perspectiva de amedrontar, de assustar. E muitas mães também têm muito medo, né? Muitas vezes, mulheres vítimas de violência também pode acontecer de acabar fazendo resvalar todo o estresse sobre as crianças e às vezes as próprias mães têm receio, mas o Conselho Tutelar vai tomar. Então, no Estatuto, a perda do poder familiar é algo muito excepcional. Isso não deve acontecer. Abrigar uma criança não é uma coisa que deve acontecer. O abrigo deve ser uma medida excepcional, provisória, assim como a internação. Em casos extremos, né? Em casos extremos. Isso não quer dizer também para os desavisados, né, que, então a criança também pode fazer o que quiser, o adolescente também, nada de responsabilização vai acontecer. Isso também não é verdade, né? Existe a advertência aos pais, a obrigação de reparar o dano, existe a obrigatoriedade de inserção do adolescente no equipamento público. E aos pais o encaminhamento aos equipamentos de trabalho, de grupos de convivência que existem dentro dos próprios CRAs e CREAs. Para trabalhar os pais, no caso. Trabalhar os pais. E eles têm que cumprir, porque aí a gente já tem noticiado ao Poder Judiciário para dar também um acompanhamento. Folheando aqui o Estatuto, a gente vê também da habilitação de pretendentes à adoção. Até sobre a adoção, né? As formas legais, né? Como deve acontecer, de que forma, em quais parâmetros, né? E a gente já observa aqui que já tem bastante informação sobre isso, porque tem muita gente que acha, então é uma mulher que vai dar a criança, vai sair da maternidade e vai entregar a criança porque não tem condições de cuidar, né? Tem essas questões. Eu já ouvi muito, inclusive eu sei de famílias onde isso aconteceu, entendeu? Então, quer dizer, tudo isso aqui já está registrado, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A forma correta pela justiça, né? De que forma? Porque não é simplesmente uma criança que a mãe não pode cuidar, vai entregar a outra, mas essa outra que vai receber. E por que essa mãe não pode cuidar? Né? Tem essas perguntas que precisam ser feitas pela justiça. A Defensoria Pública que encaminha ao Judiciário, e o Judiciário é que vai fazer, entra com a equipe multidisciplinar que existe dentro do próprio Judiciário para ver a família de extensão. O Conselho Tutelar trabalha conjuntamente na vara da infância, adolescente, na 16ª vara, né? enfrenta ao SEASA. Isso não pode acontecer. Né? A gente sabe que já aconteceu muito e que, infelizmente, pode ainda acontecer, mas não deve. Não deve. De jeito nenhum. Incorreto. A criança, ela é da família dela. Existem situações psicológicas que a gestante passa, que o pós-parto também leva a mulher a passar. E que muitas vezes ela acaba numa situação de desespero, ameaça de sair de casa, tomando aquela atitude e aí a perda do vínculo familiar essa buscativa em fortalecer os vínculos familiares e tentar ajudar aquela mulher a saber quais motivos levam ela a querer colocar o filho para adoção, por exemplo, tem que ser dialogado. Se você quer entrar numa filha de adoção, tá lá. Né, você se inscreve, monta o seu perfil, né, através da justiça, totalmente legalizado, né? As crianças, muitas vezes a conta não fecha, porque tem muito mais gente na fila do que crianças para serem adotadas. A realidade é essa, porque o perfil não bate. E isso seria um motivo para a gente pensar a família certa para a criança e não a criança para a família. Justamente. Porque a lógica tem que ser a do interesse prioritário da criança. Da criança, a necessidade da criança. A gente também não adquiriu essa cultura de pensar ela. Qual que é a família certa para ela? Talvez não seja a próxima da vez. Talvez seja alguém que esteja mais à frente. De um supermercado onde você tem Elas não são mercadoria. Não são produtos. Olha, objetos. A fila está aí, agora tem aqui um bichinho de estimação, então para alegrar essa família que está sofrendo de depressão, vamos oportunizar uma criança para ela que talvez lá na frente ela nem queira mais ou não sirva. Então não é esse, o diálogo é realmente o interesse maior da criança, ela tem que estar vindo como prioridade.
Vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Só o tempo do pessoal que está em casa, ir no banheiro, ir na cozinha, beber uma água e voltar. Então daqui a pouquinho a gente volta, a gente aguarda por você.